Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre os 5 elementos na medicina tradicional chinesa. Eu penso que um dos conceitos mais importantes que existe na medicina tradicional chinesa seja exatamente o conceito de Qi, o conceito de Yin Yang e dos 5 elementos. O que é isso, 5 elementos? A maioria das pessoas confunde os 5 elementos com aquela relação dos 5 elementos aqui no Ocidente, né? Que é terra, água e ar, né? Mas na medicina tradicional chinesa é diferente a forma como é interpretado, porque na verdade são os movimentos da natureza. Quando se fala em 5 elementos, a gente não está falando em materialidade, em substâncias que compõem, né, os elementos. Não, eles são movimentos da natureza. Como assim movimentos? É porque tudo passa por etapas. Você sabe que existe a criança na barriga da mãe, o feto, existe a criança fora, aprendendo a andar, correr, existe o jovem, o adulto, a velhice e a morte. São o quê? São movimentos, são etapas. Isso acontece com uma fruta. A fruta, você tem a fruta que é a semente, depois ela fica uma fruta verde, depois ela está madura, depois ela apodrece e se acaba. E mesmo assim é o dia. Você sabe que tem a noite, a manhã, a tarde, né? A tardinha e a noite. Ou seja, são esses ciclos. 5 elementos são esses movimentos que são transversais a tudo que existe. É impressionante. Você vai encontrar desde galáxias que vão ter essas naturezas, que estão ligadas aos 5 elementos, a estruturas atômicas. Se você for olhar, você vai encontrar esse padrão em tudo, né? Ou seja, você vai encontrar aquilo que é pequeno, que é médio, que é cheio, né? Você vai encontrar esse padrão em tudo, né? Ou seja, em formas. As formas também designam também como é que são esses elementos. Você tem o triângulo, o círculo, o quadrado, né, o retângulo, o símbolo, né, disforme da água. Então, enfim, você tem essas estruturas que vão designando como é que funciona a vida. E para que serve isso? Né? Você pode perguntar assim, tá, daí, para que esses movimentos? Para uma coisa muito incrível, para a gente entender como funcionam as coisas, como funciona a natureza e como funciona nós, porque nós passamos por várias etapas na vida. E inclusive como bem viu Freud, né, ele verificou que a gente tem que a nossa primeira infância, né, que ele chama até o período genital, né, é determinante para toda a nossa vida. E da forma como a gente atravessa essa primeira etapa da nossa vida, ela vai designar como é que vai ser o nosso comportamento, como é que a gente se manifesta, como é que a gente se comunica com as pessoas, como é que a gente reage, blá blá blá. Então, tudo isso, inclusive, existe elementos que estão assim ligados aos 5 elementos. A gente passa por isso, você pode designar como é que a gente se defende. Que inclusive, vai ter outro vídeo sobre isso, vai ter a gente tem as nossas defesas caracterológicas, que quem viu depois do Freud foi o Reich. O Reich foi um outro psicanalista que trabalhou com Freud, e ele designou, né, ele trouxe esse conceito que foi fantástico, 2 gênios, Reich e Freud, né, 2 gênios, apesar de que Freud não tem nenhum elo com a medicina tradicional chinesa, o Reich também não tem, mas dá para se enxergar muito bem o que o Reich falou com relação às estruturas de caráter, que é uma coisa que, inclusive, eu já fiz uns vídeos aqui, elas têm a ver, inclusive, com a manifestação, a forma como você se defende de um trauma, a forma como a pessoa se defende de um trauma. Existem características ligadas aos 5 elementos. E isso é muito importante para a gente, por quê? Porque ajuda a gente a se compreender, a entender como é que funciona a dinâmica das nossas ações, dos nossos medos, da forma como a gente reage emocional e psiquicamente no mundo, assim como as pessoas, como a gente aprende a lidar com as pessoas. E aí isso aí vai ficar para o próximo vídeo, ok? Saudações e muita luz! Uhul!